Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos João Pedro, Beatriz e Alícia conversam com a Emily Fernanda Carvalho Gonçalves sobre a psicologia e esporte. Eu sou o João Pedro. Eu sou a Alícia, do Primeiro Cena. Eu sou a Beatriz Winkler e hoje a gente veio entrevistar a Emily Fernanda, que exerce na profissão de psicóloga infantil e tanto como esportiva. Bom, meu nome é Emily, né? Eu tenho 26 anos e eu atuo na área da psicologia clínica e esportiva desde 2022, que logo quando eu me formei, eu já fui para essa área de atuação. E como o futsal entrou na sua vida? Quando você começou a gostar disso? Então, tudo começou pela paixão pelo meu avô, né? Meu avô que me apresentou o esporte. E eu falo que tem duas áreas que ele sempre gostou muito, que era o futebol, que ele era apaixonado, e a pesca. Eu fui para a área do futebol e o meu primo foi para a pesca. Então, hoje eu tô aí com os projetos em Avaré, né? Voltado para o futsal e formação de atletas. E o meu primo hoje tem uma casa de artigos de pesca. Então, acho que foi essa influência que meu avô teve na minha vida. E foi ele que me apresentou. E eu comecei a jogar com 9 anos. E você joga ainda o futsal? A vida adulta cobra um pouco da gente, né? Então, eu joguei o futsal, o esporte de alto nível, dos meus 9 até os 15 anos. E eu tive que parar de competir, porque logo eu comecei a trabalhar. Mas o esporte nunca saiu da minha vida por completo. Eu sempre acabava marcando jogos, né? E logo eu comecei com um projeto em Avaré, com os meninos, então eu sempre continuei jogando. Mas esse ano mesmo eu voltei a competir, né? A gente tá jogando o futsal de alto nível novamente. E eu voltei a competir agora pela Copa TV Record. E hoje em dia eu jogo pela cidade de Avaré. Inclusive, é um dos projetos que eu também estou à frente. Você acha e sente que o esporte te ajuda em algum quesito, assim, na psicologia infantil? Olha, com certeza. Eu acho que, assim, sempre é um assunto que me aproxima muito dos meus pacientes. Então, uma das perguntas que eu mais faço, logo quando tem esse estabelecimento de vínculo entre eu e o meu paciente, é qual time você torce? Né? Porque eu sou extremamente corintiana, roxa, né? E aí a grande maioria não é corintiano, então isso gera, né, um conflito saudável ali, né, de competição. E aí tem essa troca, né? Então, acaba me aproximando bastante dos meus pacientes. É um assunto que eu abordo bastante. Inclusive, eu tenho um golzinho e uma bola dentro da minha sala, né? Do setting terapêutico. Porque a área infantil é exatamente essa. É a questão do lúdico, né? Da fantasia. E a gente também traz isso para a nossa sessão com as crianças. E o futebol é sempre um meio de abordar, né? Então, isso me ajuda bastante, principalmente por eu ser uma mulher e entender muito sobre o assunto. E me aproxima muito mais dos adolescentes em si, que entendem, às vezes, muito mais. Você acha que foi difícil, assim, no começo da sua carreira, né, jogando futebol? Mesmo por essa parte de ser mulher, né? Porque as pessoas têm muito preconceito com isso. Com certeza. Na verdade, é uma dificuldade que eu ainda tenho hoje, né? Às vezes, eu acho que eu sou uma das únicas, se não a única, dirigente esportiva, né, aqui na cidade de Avaré, que onde você vê, eu tô dentro de quadra, à beira de campo, né, e não só como dirigente, mas também como psicóloga, né, eu faço esse auxílio com comissão técnica, atletas, né. E então, assim, é muito difícil. Às vezes as pessoas olham, né, e não entendem o seu trabalho por trás daquele projeto, né? Principalmente quando é um projeto voltado para os meninos. Então, assim, isso existe muito preconceito. Já tive mães, por exemplo, eu sempre respeitei, né, o espaço dos meus atletas. Só que a gente fala que a gente tem uma preleção.
A preleção nada mais é que uma conversa com os atletas e comissão antes do jogo. Então, normalmente, o psicólogo esportivo faz parte dessa preleção, né? Ele participa dessa conversa. E aí, eu já tive, mães incomodadas por eu estar no vestiário masculino, por exemplo. Mas sempre foi depois de trocados, ou antes dele se trocar após jogo, né? Então, assim, sempre teve esse respeito. Mas existe, sim, um preconceito muito grande por trás. E é difícil quem respeite o seu trabalho, principalmente você como mulher. Tem muita pessoa que duvida do seu potencial ali dentro, né? E eu, melhor do que ninguém, entendo isso porque, além de eu vivenciar, né, essa questão de ser uma mulher à frente de uma equipe, né, masculina também, eu também tenho a minha experiência como atleta, né? Então, eu entendo a necessidade de ter um psicólogo ali naquele grupo. E como é a relação da sua família com você ser tão próxima ao esporte, assim? Eu tive muito incentivo. O meu avô, né, como eu falei, ele incentivava muito a gente. E eu comecei jogando futebol com 9 anos com o Flor, lá na associação. E, todo mundo a maioria do time era masculino. Então, você era uma menina jogando no meio dos meninos. E o meu avô, ele foi uma figura muito importante na minha vida. E eu acho que é um dos motivos pelo qual eu amo fazer o que eu faço, né? Eu amo atuar nessa área. Justamente porque eu lembro que ele tinha um fusquinha vermelho, né? E ele lotava, toda quarta e sexta tinha treino na associação, né? E eu lembro que era das 2 às 4h30, mais ou menos. E ele lotava esse fusquinha de menino. E eu ia, na frente, enquanto os meninos, iam uns 8, 10 atrás. Um no colo do outro, né? Então, ele não media esforço pra estar ali, pra estar incentivando, tirando essas crianças das ruas, né? E direcionando para um esporte. Então... E a minha mãe nunca me impediu, né? Então, já teve essa questão de preconceitos também voltados para isso, né? Com a questão de medo sobre a questão da minha sexualidade, né? E aí, minha mãe nunca me impediu, muito pelo contrário, ela sempre me incentivou. Ela nunca foi de proibir, principalmente porque eu era apaixonada pelo esporte e sou até hoje. Mas na época da minha adolescência... da minha fase, né, de desenvolvimento em criança e adolescência, eu lembro que, às vezes, eu demorava para acordar para ir para a escola, né, mas quando era de final de semana, às vezes tinha que madrugar para ir jogar, eu já estava, né, acordava sem trabalho nenhum, e eu mesmo sempre... O futebol me trouxe essa independência, né, porque... eu ia viajar, né? Meus familiares não iam comigo, eu ia com a comissão técnica, né? Com o time, e os meus familiares não me acompanhavam, a não ser quando fosse jogos em Avaré. E aí, assim, eu tinha um incentivo da minha família, sempre estavam ali, mesmo que às vezes não pudesse estar presente, né? Eu sempre tive o incentivo deles, né? E às vezes até hoje o meu pai, às vezes ele me liga e fala assim, viu, tô indo na sua casa. Eu falo assim, ai pai, tô viajando. Nossa, mas você não para em casa, hein? Então, assim, normalmente o final de semana é voltado pra isso. Inclusive, hoje mesmo eu viajo pra Serquilho, daqui a pouquinho. Eu fiz uma parceria do projeto que eu tenho com a molecada, né? Com o Bar do Bola, que é um outro time aqui de Avaré, né? E a gente tá numa competição lá em Serquilho e a gente tá na semifinal do campeonato. Então, se a gente passar hoje, a gente vai pra final. E então, assim, eu não tenho o que reclamar da minha família com relação a isso. Assim, nunca houve preconceitos com relação a eles e não foi uma coisa que eles me impediu de fazer. Hoje, por exemplo, né, eu tive essa questão de voltar a competir esse ano, né, em alto nível. E aí eu tive um empecilho, né, eu tô com uma lesão, mas é uma lesão, assim, não é uma lesão grave, e eu tô com canelite, que é uma inflamação, né, na canela. Uma inflamação muscular, e eu tô tratando, mas é justamente porque hoje eu jogo um futsal de um nível muito alto, onde meu corpo não tá se adaptando, né? Então eu preciso fortalecer na academia, eu preciso ter uma alimentação melhor, né? Então, assim, para você viver uma vida de atleta hoje, você precisa se adaptar.
Então, às vezes é uma coisa que eu cobro muito dos meus pacientes e atletas também, né? Mas é muito difícil estar nesse lugar. Então, assim, às vezes a gente cobra, mas é difícil ter essa questão do se colocar no lugar do outro. Eu cobro como comissão, mas é muito difícil ser atleta e ser cobrada. Então, a gente precisa entender as duas demandas, os dois lados, né? E os seus amigos, eles te apoiavam também ou não ligavam muito pra isso? Olha, eu sofri muito preconceito quando eu tava na escola, sabe? Eu era vista como A uma última a ser ameaça. escolhida. Não, na verdade eu era uma das primeiras, às vezes até à frente dos meninos, né? Porque eu acho que quando... É difícil uma mulher se interessar por futebol. Então, assim, quando existe, é diferente, chama atenção. Então, eu acho que as minhas amigas tinham essa dificuldade na época, né? De aceitar isso, que eu era diferente delas. Às vezes medo de ser vista com outro olho, pelos meninos até. Também. Então tinha muito esse ar competitivo, sabe? Muito ciúmes, coisa de criança, né? E aí, por eu ser uma menina que gostava de futebol, os meninos conversavam muito comigo e às vezes davam menos atenção pra elas. Então, tinha essa competição por parte delas, mas é uma coisa que a longo prazo elas foram entendendo que era uma paixão que eu tinha, né? E era por influência do meu avô, então eu acho que com o tempo elas foram entendendo isso. E às vezes te julgar por acharem que você tá fazendo isso só por querer atenção. Sim, existe muito essa questão. Existe até hoje, na verdade. Muitas vezes acontece, por exemplo, de você ser vista dentro de campo e aí as pessoas não olharem para o seu trabalho. Às vezes porque as pessoas nem conhecem eles, né? O meu trabalho mesmo é um trabalho mais... ele não é ali, naquele momento da competição, né? Ele vem muito antes, ele vem além da quadra, né? Ele vem no treinamento, ele vem no acompanhamento, né? Tanto em grupo como individual, né? Então, assim, tem as suas particularidades. Então, ali dentro, ele é visto como, às vezes, algo muito fútil, porque ela vai falar assim... As pessoas falam, né? O que ela tá fazendo ali? Por que ela tá ali dentro? Ela tá ali observando? Só porque ela é dona do time, dona do projeto? Enfim, não é isso, né? Então, as pessoas olham como, é mais uma Maria Chuteira, sabe? Só que, assim, hoje o meu projeto, ele é visto como eu sou mais velha e o meu projeto, os meninos, giram em torno hoje de 18 a 22, 23 anos, né? Então, assim, é voltado para formação de atleta mesmo. E eu quero trabalhar com a questão da categoria de base também, que aí gera em torno de... a partir de 6, 7 anos, mais ou menos, no formar atletas. Mas, às vezes, as pessoas não veem isso, né? E só julgam pela capa, não entendem o projeto que é feito por trás, o trabalho que é feito por trás. Eu não sei se seus amigos eram assim, mas os meninos têm muito, né? Quando você fala que gosta de futebol, ficam fazendo perguntas, essas coisas, eles eram muito assim? Olha, eu sentia essa questão de comparação. Eles comparavam muito. E aí, eles ficavam nessa competição de que, por eles ser meninos, eles sabiam muito mais. Então, existia essa questão, assim. Mas quando, às vezes, eles faziam perguntas e eu respondia e era uma pergunta que, às vezes, eles consideravam certa, né? Uma resposta certa, eles ficavam surpresos. Justamente porque, às vezes, uma menina sabia tanto quanto eles, né? Então... Eu lembro, a primeira vez que eu falei que eu gostava de futebol... Me perguntaram, me fala 7 jogadores do São Paulo. E é mais ou menos isso. Parece que você tem que comprovar isso o tempo inteiro, sabe? De que você gosta, de que você entende. Como se fosse algo errado, né? É errado mulher gostar de futebol. Quando, na verdade... É só alguma coisa atípica. Exatamente. Mas que também nem deveria ser considerado. Sim, sim. Agora mudando um pouquinho as áreas, né? Na psicologia, você... o que você acha? Tipo, qual é a melhor parte de trabalhar com as crianças, né? Os jovens? Olha, a clínica em si, ela é muito diferente da questão do esporte, né? Ela traz muitas demandas. E
E o mais interessante de trabalhar com a criança, a gente nunca esquece a demanda, mas eu acho que o lúdico, a fantasia, é a linguagem da criança. Então, eu acho que isso torna tudo mais leve, né? Então, assim, às vezes você quer entrar num assunto e você vai usar de um recurso para isso. Então, um recurso que eu utilizo muito e funciona muito com os meus pacientes, dependendo da faixa etária de idade, às vezes o pintar de tinta, o pintar de canetinha, né? Então, assim, é um mundo colorido da criança, né? Lógico que a gente não deve esquecer do porquê ela tá ali, né? Do que a gente precisa abordar questões emocionais, mas, assim, eu acho que o mundo infantil deixa tudo mais leve, de como abordar, de como falar, de como tratar, né? As estratégias que você cria, né? Então, assim, por exemplo, às vezes a criança é muito ansiosa. E aí a gente trabalha toda uma fantasia. Vamos fazer uma poção da calma? E aí você pega uma essência que gera uma... hoje tem muita essência, tipo, de camomila, essas coisas assim. Você pega uma essência dessa, você pega glitter, e aí você vai criando uma poção da calma, e aí a gente cria a fantasia de quando ela estiver muito irritada, quando ela estiver impaciente, ela vai espirrar essa poção nela e aí ela vai se acalmar. Então, é isso. Isso torna tudo mais leve. Então, um linguajar da criança, né? O brincar, o interagir de maneira fantasiosa é o legal. E você viu muita diferença nas demandas de 2022 até hoje? Muita. Eu acho que, hoje em dia, uma coisa que pega muito é a questão da interação social. E isso vem muito das causas da pandemia, né? Então, assim, foram as consequências que a pandemia trouxe. As crianças que passaram pela pandemia, hoje têm maior dificuldade em interagir, têm dificuldade com relação a barulho, né? Então, ansiedade também é uma coisa que eu tenho visto muito em crianças, né? Então, tem essa diferença de 2022 para cá, mas e foi logo 2022, que foi logo quando eu me formei, foi justamente pós-pandemia, né? Então, assim, eu acho que essas demandas tem bastante, e hoje sobre a questões dos transtornos, né? Cognitivos, comportamentais, TEA, né? TDAH, é uma coisa que aparece bastante. Como você mesmo cuida da sua própria saúde mental, sendo que você já trabalha nesse ramo, cuida da de muitas pessoas, auxilia? Todo mundo fala que vai fazer psicologia para se entender, mas isso é, assim, uma coisa que não funciona. A gente se entende, a gente tem um autoconhecimento na terapia, né? E nós, estudantes de psicologia, é indicado com que a gente faça terapia desde o primeiro ano, para que a gente também saiba se colocar no lugar do paciente, né? É muito importante que a gente tenha essa empatia. Então, antes de cuidar de alguém, a gente precisa de alguém que cuide de nós, para que a gente esteja bem para cuidar do outro. Então, é a terapia, né? A terapia faz com que a gente tenha esse cuidado com a gente mesmo, tenha esse autoconhecimento, né? E saiba também se colocar no lugar do paciente. Então, assim, isso te ajuda muito na questão de como abordar, às vezes, alguns assuntos delicados, como conduzir uma sessão, né? Às vezes, com relação a questões emocionais, de choro também. O permitir que o paciente chore ou você chorar numa sessão, né? É algo que acontece. A terapia, ela vai fazer com que você chegue a algumas feridas que você não esteja preparado ainda para tratar aquilo. Mas você está na terapia para isso, né? Para cuidar dessa ferida. Então, às vezes é necessário. Então, hoje é a terapia que ajuda nessa questão de estar bem emocionalmente para cuidar do outro. Você acha que a psicologia ajudou muito as crianças dentro da quadra, tipo, lidando com elas, de tipo um insulto que elas levaram, de ajudar elas a mesmo se concentrar no jogo em vez de pensar nos outros? O esporte, ele traz muita demanda, principalmente para o atleta.
quando a gente fala de um esporte que gera uma competição, ele gera ansiedade, ele gera autocobrança excessiva, ele gera... tem que trabalhar essa questão de trabalho em equipe, né? Trabalho individual, alto rendimento. Então, assim, eu treino e eu preciso render. Então, existe essa questão de cobrança com relação à família, né? A forma como a família, às vezes, acaba impactando no rendimento do atleta dentro de quadra, principalmente para uma criança. A pressão da torcida, né? A expectativa que o esporte gera, né? Em questão dessa competição e também a frustração, porque quando a gente entra numa competição, a gente precisa entender que a gente está sujeito a ganhar ou a perder, e a gente precisa estar preparado para ambas as coisas, ambas situações. Então, por isso que eu entendo hoje em dia que um psicólogo esportivo é importante. Eu entendo o papel do psicólogo dentro do esporte, né? O quanto que é significativo ter um profissional ali cuidando para que você tenha uma regulação emocional dentro de quadra, né? E hoje, por exemplo, eu tenho uma atleta, eu atendo ela de maneira individual na clínica e ela é atleta de karatê. E hoje ela acabou de entrar, esse ano, ela conseguiu entrar para a seleção brasileira de karatê. Ela vai representar o Brasil. E é um trabalho que a gente ficou de formiguinha. Foi aos poucos que a gente conseguiu, e foi algo que, assim, a gente trabalhou 1 ano e meio para que ela conseguisse chegar a esse pódio. A essa conquista, né? É claro que a gente se emociona também, porque a gente sabe o quão difícil foi chegar até aí. E todo o processo que ela precisou passar para estar nesse lugar hoje. Então, assim, ter um profissional que auxilie, né, nessa regulação emocional é muito importante. E eu posso dizer que gera resultados positivos, porque se tem uma pessoa ali que ela tá com uma crise de ansiedade, ela tá com uma autocobrança excessiva, e tem um profissional que aborde ela, que crie estratégias para que ela consiga ter essa regulação emocional, ela vai produzir, ela vai ter um rendimento maior dentro de quadra. Então, sim, ajuda muito, tanto um atleta profissional, quanto uma criança, principalmente, né? Porque a criança tem muitas coisas que ela não entende. Então, ter um profissional ali que auxilie, que ajude com que ela entenda aquela situação, com que ela não se pressione, com que ela não tenha uma autocobrança excessiva, vai contribuir para que ela gere um bom resultado. Voltando um pouquinho assim, né, no começo da sua carreira como psicóloga, e até antes mesmo, como que você teve a iniciativa de começar a cursar psicologia e sua família apoiou em tudo ou não? Essa é uma história bem engraçada, na verdade, porque eu sempre quis fazer psicologia, eu sempre pensei em psicologia, só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e eu falei, meu Deus, como que eu vou ser psicóloga sendo tímida, né? Psicóloga tem que saber dialogar, psicóloga tem que saber como iniciar uma conversação, enfim. E quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu comecei a trabalhar com atendimento ao público, né? E aí foi algo que me ajudou muito nessa questão da minha timidez, porque eu tive que desenvolver essa habilidade. E eu tava muito entre psicologia e educação física, porque eu sempre fui da área do esporte, então eu falei assim, acho que um dia eu vou querer trabalhar com isso. Só que eu sempre fui jogadora, eu nunca fui professora, eu sou péssima... Você conseguiu equilibrar a psicologia? E eu sou péssima em questão de ensinar, eu acho. Então, eu acho que eu não tenho tanta paciência para isso. E uma coisa que fez com que eu refletisse muito é tentar entender os comportamentos das pessoas diante de tal situação. Então, isso me intrigava um pouco. Por que eu faria de tal jeito e o outro faria de outro jeito? E aí... E também teve esse clichê de eu quero me conhecer.
né? Que como todo estudante de psicologia fala, na primeira vez, quando você começa a graduação, a primeira coisa dinâmica que tem é sobre isso. Por que você escolheu psicologia? E a grande maioria fala que é para se conhecer. Mas, enfim, e aí eu tava no 3º ano, né, do ensino médio, e eu fui numa feira de profissões da faculdade, e eu lembro que eu entrei na sala do curso de psicologia, e eles estavam expondo, né, casos sobre manicômios, né, sobre alguns transtornos, e eu me encantei por aquilo, eu achei muito intrigante. E aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu quero cursar psicologia, e ela falou que eu tava louca. E ela falou que não concordava, ela foi uma das pessoas que duvidou muito que eu iria concluir o curso, até porque ela acompanhou todo o meu desenvolvimento como atleta. E aí ela falou assim, Emily, da onde surgiu psicologia? Você é da área da educação física, vai cursar educação física, né? E aí eu falei que eu queria psicologia e eu reafirmei isso pra ela. E foi uma das coisas que me ajudou muito durante o curso, né? Porque não é fácil você conciliar trabalho, conciliar faculdade, né? Estágio, relatórios, provas, enfim. É uma demanda muito grande. E uma das coisas que me motivava a continuar no curso é querer provar para ela que eu conseguia. Então, a dúvida dela sobre o meu curso fez com que gerasse uma motivação para que eu conseguisse terminar. Mas eu confesso, a gente pensa em desistir muitas vezes. Mas, assim, estar aqui hoje, ser conhecida na minha área, trabalhar com o que eu gosto, que é a psicologia e o esporte, eu sou realizada. Eu sempre falei que eu sempre quis trabalhar com 4 coisas na minha vida. Era psicologia, esporte, projetos sociais e crianças. E eu tenho tudo hoje, né? Então, eu tô realizada. Mas eu tive essa desconfiança e essa falta de apoio pela minha mãe, mas pela incerteza de que seria o curso que eu gostaria. Mas hoje ela fala com maior orgulho que a minha filha é psicóloga, né? E ela fica feliz de eu ter concluído. Mas é cansativo também você conciliar os campeonatos de fim de semana, a rotina de atendimentos durante os dias de semana. Muito. É cansativo porque, assim, a minha rotina, normalmente, de trabalho, de atendimento, é das 8 ao meio-dia e das 2 da tarde às 8 da noite. De segunda, eu preciso sair mais cedo, porque eu tenho treino de futsal das 7h30 às 8h30. Na quarta, eu também tenho jogo na associação das 7 às 8 da noite. Todos os horários são à noite. Então, assim, já vem de uma rotina, de um dia cheio de atendimentos com várias demandas. E aí eu preciso tirar o jaleco, né, de psicóloga, e aí colocar a chuteira e treinar, né? Então, assim, que também me demanda um esforço grande, porém, entra no tempo de qualidade, porque o futebol também é a minha válvula de escape para esquecer dos meus problemas, para espairecer, né? Então, me ajuda também. Mas é cansativo porque aos finais de semana sempre tem campeonato. Por exemplo, a molecada tem jogo hoje e a gente tá no municipal de campo aqui de Avaré. Então, às vezes tem jogo hoje, tem jogo domingo. Já aconteceu de eu ter jogo terça, quinta e domingo, né? Então, assim... E às vezes eu também preciso remarcar um paciente, né, de um determinado dia. É que hoje, por exemplo, eu não atendo até às 20 horas. Na sexta eu paro mais cedo, eu paro às 17 horas, porque eu tenho futevôlei. Então, às 17 eu vou pro futevôlei. Mas hoje, se eu tivesse atendimento até mais tarde, eu teria que remarcar esse paciente para a semana que vem, porque eu vou viajar às 6h30. Então, não daria tempo para atender até às 20. Mas, assim, é cansativo, mas é gostoso ao mesmo tempo. E não só pra você, né? Pros integrantes da molecada que jogam. Sim, porque os meninos, eles não vivem disso, né? Então, hoje eles têm uma vida normal de atleta, né? E, assim, de atleta não, de pessoas normais, com obrigações, né? Eles trabalham normalmente durante o dia e fazem faculdade durante a noite. Tanto é que os nossos treinos, normalmente, é das 10 da noite até meia-noite, meia-noite e meia. Então, assim, só que
é significativo pra gente porque eles abraçam a causa, sabe? Então, assim, a gente tá ali pra se dedicar a eles, mas eles também acabam retribuindo nessa questão de devolver isso pra gente, né? Quando eles se esforçam pra estar lá, eles vão pra treinar, eles vestem a camisa, eles vão pra jogo, né? Então, assim, é cansativo pra gente, pra eles também, mas tem essa devolutiva, sabe? No fundo, você sabe que tá valendo Vale a pena, Mas exatamente. o tempo de qualidade, né, que você falou, eles estão lá porque eles querem, porque eles gostam. Sim, então, vão se exatamente. dedicar mesmo. Eu acho que tudo gira em torno do amor pelo futebol, né? Eu acho que se não existisse amor, não existiria nada disso. Então, tanto pra mim, comissão, quanto pra eles também. Tem uma frase que você usa com seus pacientes e com os jogadores que estão dentro de campo? Tem uma frase muito significativa pra mim, que eu levo pra qualquer lugar onde eu vou, e eu acho que ela se encaixa perfeitamente em qualquer tipo de trabalho, em qualquer ambiente que eu estou inserida. E eu falo muito pros meus atletas, eu levo pra minha vida pessoal também, que é: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, eu acho que a gente precisa viver o processo e às vezes a gente não aceita ele, né? A gente tem essa dificuldade, mas a gente precisa passar por ele pra gente chegar no nosso propósito, pra gente viver o sucesso e valorizar ele, né? E eu acho que é isso em qualquer ambiente que a gente esteja inserido, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né? Então é isso, só vive o propósito quem suporta o processo. E pra fechar, né, essas perguntas que a gente fez, eu queria saber o que te inspira a continuar equilibrando, né, as duas profissões, suas duas paixões. Foi um assunto que eu tratei com a minha fisioterapeuta, né, durante esse tratamento, né, porque não é só gostar do futebol e viver o futebol na minha vida, sabe? Eu acho que ele me remete muito à infância. Então, eu acho que é as lembranças, o sonho da criança, né? Eu acho que trazer para minha vida adulta um pouco da Emily, né? Criança, que precisou crescer, que precisou amadurecer. E eu acho que isso explica também o porquê eu escolhi o público infanto-juvenil na clínica, né? O porquê que eu me encanto tanto. Eu acho que a gente nunca perde o lado criança, que a gente carrega. Então, hoje, equilibrar o futsal, o futebol, né, o amor ao futebol, com a minha profissão é isso, é trazer um pouco da Emily criança comigo. E algum familiar seu seguiu esse ramo pela sua paixão? Então, eu sempre fui a pessoa que mais incentivou o meu irmão. Eu acho que ele viu muito em mim, sabe, esse amor pelo esporte. E hoje eu sou a pessoa, assim, que acompanha o meu irmão em tudo, né? Então, eu sou a pessoa que abraça o sonho dele. Hoje ele tem 17 anos. Ele já teve várias oportunidades, né, no meio do esporte, do futebol. E não é porque ele é meu irmão, mas ele é muito bom. Ele é diferente. Mas hoje, assim, eu acho que a inspiração que ele tem é um pouco no pai dele, né? E um pouco em mim, que até hoje acabo vivendo o amor pelo esporte na minha vida, né? Então, por me ver, né, crescer e jogar, hoje, às vezes, os amigos dele chegam nele e falam assim: nossa, Raí, sua irmã é muito legal, ela joga bola e ela é do esporte, né? Então, assim, tem esse reconhecimento pelo que eu faço. E hoje, esses tempos atrás, né, que ele entrou pro projeto da molecada, mas ele entrou por mérito dele, não por ser meu irmão. Ele entrou porque ele realmente joga bem, né? Ele desenvolve muito bem. E aí eu lembro que ele chegou em mim e falou assim: Tata, com os olhos brilhando, sabe? Parecia que ele era jogador profissional. Eu cheguei na ETEC, ele estuda na ETEC, e um monte de gente me viu com o uniforme da molecada. E todo mundo falou assim: nossa, que da hora, começou a jogar na molecada, você é atleta da molecada, como que faz pra entrar? E isso e aquilo. E aí você via essa paixão, que ele era visto como um ídolo, simplesmente porque ele fazia parte de um projeto que acreditava hoje nos meninos da cidade, né? Que é muito pouco visto hoje, né? A Avaré é muito escasso, né, nessa questão de investimento, e tem muito moleque bom, né? Então, assim,
eu acho que pros meus familiares, eu acho que, assim, quem seguiu esse amor, né, e se um dia não for jogador, vai fazer um trabalho parecido com o meu, é meu irmão. E eu acho que futebol é isso mesmo, é amor, né? Ainda mais você que veio desde o começo pelo seu avô, né? E veio tudo isso se evoluindo, é muito legal. Sim, eu acho que é um amor passado de geração para geração mesmo. Então, assim, é um amor do meu avô para mim, é meu pro meu irmão, do meu irmão pros filhos dele e meu pros meus filhos, sabe? Então, assim, e o esporte é o melhor meio de desenvolvimento, né? Ele te ajuda na questão da interação social, ele te ajuda na questão de desenvolvimento motor, de habilidades como a questão de diálogo, né? A questão de lidar com as frustrações, expectativas. Então, tudo que um atleta carrega, o esporte ajuda você a desenvolver as habilidades para você lidar com tudo isso, né? Agradecendo, foi muito bom que você pôde vir conosco, mudar a sua agenda, como você falou que você vai viajar, poder vir passar um tempo com a gente. A gente tirou muitas dúvidas, eu tenho certeza que não foi só eu. E é muito legal saber disso, que é um amor passado de geração por geração. Porque não só com você, mas isso pode acontecer com muitas pessoas. Muito obrigada, Emily, por ter dado um pouquinho do seu tempo pra gente, pra tirar nossas dúvidas. Foi uma honra ter você aqui e eu tenho certeza que esse podcast vai ficar incrível. Muito obrigada. Imagina, gente, obrigado eu pela oportunidade. É sempre bom falar um pouquinho sobre a psicologia e o esporte, né? Eu acho que é uma coisa que vem crescendo, é um assunto que vem crescendo muito hoje em dia, né? Se a gente for acompanhar um pouco aí do futebol profissional, a importância do papel do psicólogo esportivo na vida dos atletas, né? Então, agradeço aí o espaço pra gente poder falar um pouquinho desse assunto e até a próxima. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.